Avante, família Palmeiras 90 a mais. O vídeo de hoje tá maravilhoso, tá? Porque nós vamos falar de Vitor Roque, mercado da bola, que é o que eu mais gosto de falar, e novidades na partida contra o Santos. Sem mais delongas, vamos lá. O STJD decidiu adiar o julgamento de Vitor Roque, que estava previsto para essa segunda-feira próxima, né, dia 17, para a próxima quarta-feira às 10 da manhã. De 17 foi para o dia 19, o que não muda absolutamente nada pro Palmeiras. Entretanto, tem uma novidade envolvendo esse caso importante. O Palmeiras entrou hoje com um processo de transação disciplinar. Você faz ideia do que isso significa? Eu vou te explicar. A transação disciplinar nada mais é do que um acordo feito entre as partes para definir uma determinada situação sem que o julgamento aconteça. Então o Palmeiras vai tentar forçar uma negociação com multa. Qual que é o valor máximo da multa? É 100 mil? Beleza, então assim, a gente negocia aqui, o Vitor Roque paga essa multa de 100 mil e não tem gancho, não tem suspensão para o jogador no campeonato. Sim, o Palmeiras vai utilizar o pretexto do que aconteceu com o Bruno Henrique. Se com o Bruno Henrique foi possível fazer isso, não a transação, mas se a punição foi essa, né? Foi a multa, façamos a mesma coisa para o Vitor Roque, ninguém fala mais nada disso, tá? É uma sacada jurídica interessantíssima, tá? Eu acho que, na boa, faz sentido. Se a gente for levar em consideração o que aconteceu com outro jogador e a questão envolvendo ele, para mim era muito mais severa, né? Não que o que o Vitor Roque tenha feito seja certo. Eu sei que o mundo tá mudando bastante, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? Para algumas pessoas de outra época, isso era o tipo de brincadeira normal, para algumas pessoas dessa época não é algo possível de se fazer. Eu não vou entrar nessa seara, mas o que interessa para o Palmeiras é que o Vitor Roque entre em campo nas partidas finais do Brasileirão, porque ele vai fazer muita falta. Agora você já sabe, senta o dedo no like porque o momento mais feliz do dia chegou. Vamos falar de mercado da bola. As transferências e negociações que vão acontecer no começo do próximo ano e no final desse começaram agora, meu irmão. It's time, é o momento. Vamos lá, o Palmeiras está mirando um camisa 8 desesperadamente. Falamos aqui no canal que o Marcel Ruiz é o interesse principal do Palmeiras e tá ali nos bastidores em off, pouca gente falando. Entretanto, lembre-se, tá? Tudo e qualquer coisa que for falado aqui é uma especulação. Ainda não tem nada de concreto. Quando for concreto, eu vou falar também, tá? Eu gosto de falar sempre isso para não enganar ninguém, para que as pessoas estejam sabendo o que está acontecendo. Acho que essa marca de credibilidade é o que está fazendo o nosso canal ir tão para frente, né? Eu te agradeço por isso. Tem um recado para você no final do vídeo para falar disso aí, tá? Mas vamos lá. Palmeiras se interessa agora por Gabriel Moscardo, ex-Corinthians, você já deve estar sabendo disso, né? E que é jogador do Paris Saint-Germain e está emprestado ao Braga até junho de 2026. A informação vem do setorista Diego Firmino e é quente, tá? Agora, vamos lá, vamos entender um pouquinho esse cenário. Se o cara está emprestado no Braga até 2026, o máximo que o Palmeiras pode fazer é esperar acabar o empréstimo para contratar o jogador, né? Essa questão que o setorista falou, eu não consegui compreender muito bem. Bem, na matéria ele diz que o Palmeiras tem interesse em contar com o jogador já em janeiro. Eu não sei se seria um distrato, né? Que é quando você quebra um contrato com as duas partes autorizando, né? Entre Braga e Paris Saint-Germain para o jogador vir. O que me chama a atenção? O cara tá no Braga. O Braga é ex-casa do Abel Ferreira. Você tem alguma dúvida que o Abel Ferreira tem altos contatos lá dentro? Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele com certeza está trabalhando essa questão e costurando, perguntando como é a postura do jogador, como ele está nos treinos, etc. Então sim, o Gabriel pode acabar aparecendo. Eu falei para vocês, né? O Palmeiras ele tá se interessando, mas ele quer trazer dois jogadores para o meio. Ele quer dois jogadores e que ambos tenham capacidade de atuar na posição de 5 e de 8, né? Primeiro e segundo volantes. O Moscardo tem essa qualidade. Mas o nome que é mais quente pro momento, além do Marcel Ruiz, é o Wendel do Zenit, tá? Então tem gente aí falando do Gerson, mas na boa, o que eu tenho de dado aqui de informação é que Gerson tá fora da possibilidade do Palmeiras, tá? O Palmeiras não vai topar pagar 40 milhões de euros no jogador. Entretanto, o Veloso veio a público e assim, Veloso é um cara
muito realista, sabe? Ele não costuma inventar notícia também, não é do perfil dele. Ele parece que soltou alguma coisa aí hoje dizendo que o Palmeiras estava sim se aproximando da contratação do Gerson. Olha, eu não tenho essa informação para te passar, eu não vou mentir. Entretanto, cara, 40 milhões, o Palmeiras vai gastar tudo isso num jogador. A proposta que a gente falou no passado era de empréstimo, né? E aí o empréstimo até faz um pouco de sentido, mas tá esquisito, né? Não dá pra gente afirmar que o Gerson realmente vem, como a gente tá vendo algumas pessoas falarem, mas eu também não descarto mais a possibilidade de compra tá descartada, tá? Agora eu não descarto mais essa vinda de repente por empréstimo, né? Pra mim não é interessante. O Palmeiras vai estar rasgando dinheiro, a menos que seja um negócio muito bem pensado, né? É bem verdade que os russos têm interesse nos nossos jogadores, já chegou proposta por Alan, Riquelme, Felipe, uma série de jogadores aí com proposta, né? Mas, na boa, nessa parte de negociação não faz muito sentido abrir essa janela para o Gerson. O Wendel interessa. Então nós temos na jogada Marcel Ruiz, para a função de 8 ali, né? Marcel Ruiz, Wendel, Gabriel Moscardo e muito provavelmente vão pintar alguns outros nomes aí. Agora, olha que legal, né? O River Plate, e aí é uma informação dos jornalistas argentinos, eu não os conheço, mas eu vou ler o nome deles aqui, Pablo Sager e Renzo Pantich, dois setoristas argentinos que cobrem o River Plate, hoje vieram a público para falar que o Palmeiras vai acabar negociando o Facundo Torres, ou melhor, que o River Plate tem muito interesse no Facundo Torres, tá? Você já sabe que o River Plate já fez uma sondagem oferecendo ali de repente o Colídio, né, Facundo Colídio, com uma possível troca. Palmeiras não tem muito interesse na chegada do jogador. Agora, Facundo Torres ir para o River Plate, com o River Plate querendo muito, vai ter que pagar 92 milhões de reais. O preço que o Palmeiras definiu pelo jogador. E o River não deve pagar, ou pelo menos não devia, né? Mas o Boca Juniors entrou na jogada e começou a pressionar. Eu não sei se você sabe, mas o último jogo entre Boca Juniors e River Plate deu um quebra-pau lá, enfim, por conta do Boca Juniors ter ganhado do River, e aí começou a tocar bola, o jogador do River não gostou, aquele blá blá blá, né? A rivalidade entre eles está cada vez mais quente. Diferente aqui do Brasil, que o Palmeiras, por exemplo, não tem mais tanta rivalidade com São Paulo, Corinthians e Santos, né? Aquela rivalidade que tinha em campo, eu tô falando, né? Fora do campo é óbvio, as torcidas sempre vão ser rivais aí. Inimigos não, mas rivais, né? Entretanto, no campo, não tem muito essa ideia, né? O Palmeiras está realmente muito superior, com muitos títulos à frente dos rivais nos últimos anos, enfim, né? Estamos esperando eles se readaptarem. Lá, a briga tá grande, e aí há sim, senhor, grande possibilidade do River Plate aumentar a pedida, né? Pagar mais pelo jogador, ou realmente fixar uma posição de empréstimo com opção de compra. Vamos ver como é que essa situação vai se desenhar. E aí, se o Palmeiras negocia o Facundo, fica mais fácil ainda de trazer o Arias. A gente tem falado aqui no canal, John Arias interessa a qualquer clube no Brasil, não é só o Palmeiras, né? O Wolverhampton tá quase caindo, vai ter que negociar jogadores, tudo isso a gente já conversou nos vídeos passados, né? E parece que o interesse do Palmeiras realmente é genuíno e que o Verdão vai topar pagar os 110, 120 milhões de reais pelo Arias dando risada. O que está dificultando o Flamengo de fazer esse investimento é que gastou uma grana no Carrascal. Carrascal que é um bom jogador, né? Mas para mim o John Arias é mais bola. E se ele vier pro Palmeiras realmente, meu irmão, escala esse ataque do Palmeiras aí para mim, eu te desafio. Vai ser Vitor Roque, Flaco Lopes, Paulinho e John Arias, os dois como meia. Cara, realmente vai ficar um baita de um time. É isso que a gente precisa, né? Mesclar a juventude, ótimos jogadores da base, jogadores jovens chegando, com a experiência de jogadores que disputaram grandes torneios, né? É isso que faz o Palmeiras muito grande. Sobre Alan e Vitor Roque, situação tá na mesma, tá? O Alan tem sondagem da Espanha, da Inglaterra e da Rússia. Já o Vitor Roque tem sondagem da Espanha e da Inglaterra também, tá? Propostas chegaram na mesa do Palmeiras, 305, 308 milhões pelo Vitor Roque, pelo Alan 20 milhões de euros, né? E o Palmeiras está segurando firme, tá? Não deve negociar, pelo menos o Vitor Roque, até o final de 2026. Já o Alan, eu não sei se o Palmeiras vai conseguir segurar, tá? De qualquer forma, a gente vai acompanhando e vamos falar a respeito em breve. Agora, sobre o Paulinho, meu irmão, eu quero fazer uma aposta com você, tá? A aposta tá na mesa e tá lançada, tá?
Aqui a gente não aposta dinheiro, não aposta nada disso não, a gente aposta risada. O Palmeiras vai contar com o Paulinho na final da Libertadores, essa é a minha opinião. E eu tô sendo corajoso, hein, de vir aqui a público falar a respeito disso, indo contra o que o Anderson Barros falou na entrevista, na última entrevista, de que o Paulinho só retornaria em 2026. Estou sendo corajoso, mas é no que eu acredito, tá? Com tudo que a gente tem acompanhado da recuperação do Paulinho, o núcleo de performance do Palmeiras que é incrível, tá? E a força de vontade do jogador, eu acho que ele só não será relacionado para essa final se algo muito ruim acontecer. O que eu não acho que vai rolar, tá? Então, para mim, sim, Paulinho estará. Me diz a sua opinião. A gente viu, acompanhou ele o restante da equipe, né? Na partida na LDU. A gente acompanhou algumas coisas dele ali por fora da imprensa, treinamentos pelo canal do Palmeiras Sporting Bet, né? E a gente sabe que ele quer jogar. Ele deve estar em condição. Tudo bem, não vai ser 100%, mas tem condição de estar presente e jogar 15, 20 minutos vai ajudar pra caramba, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar da nossa partida contra o Santos. Flaco Lopes, você sabe, deve ser titular, ou se não for titular, vai jogar pelo menos 45 minutos. Já está retornando da Argentina para o Brasil, né? E a gente tem altas expectativas sobre essa partida. Vai ser muito difícil, tá? O Palmeiras finalizou os treinamentos agora, e eu vou passar essa informação, fica tranquilo, não tô dando ouro pro bandido. O pessoal do Santos já sabe disso, porque é uma informação pública, tá? O Palmeiras finalizou os treinamentos posicionais do time e táticos, tá? E no final do treinamento rolou aquele coletivo, né? O rachão de sempre, mas sempre buscando equilíbrio posicional. O Palmeiras virá diferente para enfrentar o Santos, você sabe disso por conta do número de desfalques, né? Mas o que você talvez não saiba é que, além dessa situação posicional, o Palmeiras tem uma espécie de esquema definido para enfrentar o Santos, tá? Muito provavelmente vai usar os alas, Jefté pela esquerda e Kelvin na direita, ou Giai, dependendo da partida, muito como ponto de ancoragem, para que os meias ofensivos possam atacar e a âncora lá esteja fixada numa linha defensiva, evitando bolas nas costas dos laterais, que é o que estava acontecendo em algumas partidas, tá? O Palmeiras vai sim mexer na forma de jogar, no jeito de jogar, né? Buscando sempre jogadas centralizadas, é bem verdade, mas aproveitamento de profundidade de campo, ou seja, podem esperar o senhor Felipe Anderson flutuando no meio e o lateral esquerdo Jefté passando nas costas dele, enquanto a nossa volância vai cobrir a lateral, tá? Fundamento do futebol, todo mundo sabe aí, quando o lateral ele avança, né, para cruzar, ele não volta pela mesma linha, ele recompõe no meio, porque o volante está cobrindo a lateral, né? Muito provavelmente o Palmeiras vai jogar ofensivamente contra o Santos, ao menos nos primeiros minutos. E o Neymar fez uma reunião ali com os jogadores do Santos, né, de bastidor, conversando e motivando o time, até para pedir desculpa pela aquela palhaçada que ele fez lá, né, no último jogo. Enfim, não vou ficar tecendo comentários sobre rival. O Neymar é o melhor jogador dessa geração do Brasil. Ponto. Ele foi, eu quis dizer, né? Atualmente ele não tem jogado tanta bola. Mas eu não menosprezo, porque é um craque. Craque é craque, você sabe que ele pode resolver a partida, então não vamos dar munição para eles não, tá bom? Jogo difícil, tá? Jogo muito complicado. O Palmeiras realmente vai ter que pressionar nos primeiros 15, 20 minutos. Vamos contar aí de repente como estrela do Bruno Rodrigues? Talvez o Flaco Lopes aparecendo, o Felipe Anderson. Tem bastante gente que pode acabar brilhando nessa partida, né? Expectativas estão bastante elevadas, tá? A nossa base, que é o próximo ponto aqui, vai estar presente nessa partida. Seja entrando no segundo tempo ou de repente estando só no banco apoiando, mas Riquelme, Felipe, Larson e Eric Belé estarão à disposição do Abel Ferreira. Eu acho que o Gilberto não, tá? Mas eu tô torcendo para que o Gilberto ganhe logo minutos, né? O moleque joga muita bola. Tô torcendo muito contra isso. Gente, agora para finalizar o vídeo, eu deixei essa parte pro final porque muito provavelmente só aquelas pessoas que realmente acompanham o canal e que gostam de estar aqui vão chegar até aqui, né? Mas é uma informação muito importante que eu quero falar com vocês. Eu quero falar rapidinho, e eu não vou tomar muito seu tempo não, um minutinho, sobre uma questão muito complicada que vem acontecendo, em especial no ramo esportivo, tá? Pessoal,
autocobrança. A gente tem visto muito isso, tá? No meio esportivo e principalmente no dia a dia ali, né? A gente tem visto muitas pessoas que estão se exigindo demais, né? E quando a gente fala do futebol, é legal, é engraçado até falar disso, porque é um reflexo da sociedade, né? A forma como a sociedade se comporta. O futebol, ele é um esporte e é um momento de lazer, de edificação, de socialização, né? E é impressionante como o ser humano consegue transformar isso, que é uma coisa maravilhosa, né, em algo negativo, tá? E aí quando a gente para estudar um pouquinho sobre esse tema, a gente percebe que isso está assim na sociedade. As pessoas estão, primeiro, se cobrando demais, entrando em diversas doenças aí, né? Depressão, ansiedade, cara, burnout. Pouca gente fala do burnout, né? Que é aquela doença horrível que faz com que você se sinta esgotado, sabe, se cobrando demais e faça com que você perca a vontade de trabalhar, de produzir, o trabalho se torna algo ruim, né? Então eu queria dedicar esses minutinhos finais do vídeo aqui para falar para vocês, conscientizem-se a respeito disso, tá? Talvez vocês tenham parentes próximos, ou então até vocês mesmos estejam passando por essa situação difícil, e procurem a ajuda psicológica necessária, tá? Mas o principal, tá? Eu pretendo em breve, daqui a um tempo aí, fazer uma faculdade de educação física para falar com mais propriedade, mas atividade física, independente da sua idade. E é claro, sempre amparado por uma equipe médica, né? Mas a atividade física, ela salva vidas, tá? Aos pouquinhos a gente vai começar a introduzir esse tema no canal, porque a gente está alcançando muita gente. E é egoísmo meu querer falar só, única e exclusivamente de futebol, né? Então aos pouquinhos a gente vai começar a introduzir esses temas, eu acho que é legal, tá? Atividade física salva vidas. Experimenta. Experimenta fazer obviamente, que é amparado por uma equipe médica, fazendo exame para saber se você tem algum problema ou não, né? Mas experimenta iniciar uma atividade física que você vai ver que a sua vida vai mudar e muito, tá? Então esse recado final aqui meu para você é de coração, tá? Não vou te vender nada, não quero te cobrar nada por isso. Só vamos começar a cuidar da nossa própria saúde emocional, porque isso vai fazer com que a gente tenha longevidade nessa vida e é isso que a gente precisa. Tá ok, meu amigo e minha amiga palestrina? Muito obrigado, é sempre uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, tá? Um forte abraço, avante palestra e esse final de semana eu respondo todos os comentários. Um abraço.